Bom dia, pessoal. Estou aqui de novo com vocês. Pedro Cunha, estrategista e conselheiro imobiliário, CEO da PGC Soluções Imobiliárias. Estou aqui para contar uma novidade para vocês. Uma novidade que eu resolvi criar um canal. Um canal sobre o conhecimento do mercado imobiliário voltado para você que pensa em vender o seu imóvel e que está cansado de não conseguir maximizar valor ou de que está sem previsibilidade de liquidez. Justamente pensando em você, que eu recebo muita gente me pedindo ajuda, eu resolvi criar esse canal chamado Aceleração Imobiliária. Por que eu resolvi criar esse canal? Bom, hoje o mercado imobiliário ele tem diversas soluções e todos os fornecedores e ferramentas têm sido feitas justamente para atender um público muito direcionado, e esse público, infelizmente, não é você que está precisando vender ou que pensa em vender e fazer um grande negócio imobiliário um dia que pensa em vender. É muito voltado para o comprador. Os sites são pensados na melhor navegabilidade do comprador. Os corretores têm o comprador como principal cliente. Você, vendedor, na verdade, acaba sendo o fornecedor de matéria-prima. E é para isso que eu resolvi criar esse canal, que é um canal que vai ter uma série de vídeos ao longo de todos esses anos, para a gente poder compartilhar todo o conhecimento e colocar você a par de tudo que possa ser de melhor prática e de melhores dicas para você conseguir ter a melhor performance na sua venda, objetivando vender do valor mais alto possível, vender no tempo mais curto possível e gastando o menor dinheiro, custo operacional possível, tá? Então, só para deixar claro, você como vendedor, você acaba sendo refém de um mercado que só quer a sua autorização para poder trabalhar o seu imóvel e está ele disponível nas prateleiras das imobiliárias e ser opção de escolha de quem está procurando. E você se coloca numa jornada sozinha. Será que o objetivo de quem está intermediando uma negociação é o mesmo objetivo de você que é dono? Será que o que ele busca dessa negociação é o mesmo objetivo da sua negociação? Será que o tempo que você busca é o mesmo tempo que ele busca? Será que o valor é o mesmo? Bom, então hoje você não tem mais esse poder da negociação. Se você não se preparar, não buscar conhecimento ou não buscar um especialista sem o viés dessa negociação, sem ter essa influência de buscar a negociação por si só, buscar a transação, qualquer que seja o preço, você vai estar cruzando essa floresta, essa selva, que eu costumo chamar de selva de pedra, sozinho. E aí você, sozinho, pode, nesse percurso, fazer o caminho mais longo, com mais obstáculos, ou tentar, através de conhecimento e buscando esse conhecimento, tentar um caminho mais curto, com menos obstáculos, para objetivar uma venda menos traumática. Tá? E por que eu estou fazendo isso? Bom, vou contar um pouquinho da minha história. A minha história eu sou engenheiro, tenho 43 anos, sou casado, pai de um casal, de uma menina de 9 anos e um menino de 7 anos. Sou formado engenheiro, formado na faculdade da UFRJ, a Federal do Rio de Janeiro, pós-graduado na Fundação Dom Cabral e na COPEAD, com também aperfeiçoamento na Universidade do Sul da Califórnia. Hoje eu dou aula de estratégia imobiliária no MBA de Incorporação e Construção da Fundação Getúlio Vargas. E tudo isso nasceu, eu acho que um DNA, eu não comecei a contabilizar a minha experiência imobiliária no momento que eu escolhi fazer faculdade de engenharia. Bom, começou, eu acho que quando eu comecei a falar. Eu sou filho de pai engenheiro e de mãe arquiteta. Então, desde novinho, eu estou acostumado
E isso entrava nos meus ouvidos como como criação natural. Meu pai tocando obra e minha mãe projetando. Então isso me dava uma visão e me dava uma vivência que era 24 horas por dia. Ao ponto de minha principal brincadeira era projetar. Eu até tenho um quadro, está aqui atrás de mim, esse quadro aqui, que eu coloco aqui na sede da minha empresa, como principal quadro que carrega o meu DNA. É um desenvolvimento imobiliário de uma cidade, que eu desenhei com 7 para 8 anos. Comecei a rabiscar numa cartolina, se transformou numa cidade. Tudo quanto era jogo, capa de revista ou empreendimento que eu via na rua, um Lego que eu tinha, tudo que era jogo, tudo que tinha uma imagem que representava um produto imobiliário, eu colocava do lado e copiava em perspectiva dentro dessa minha cidade. E ao pouco eu fui montando essa minha cidade. Então eu brincava de projetar. Isso foi desde novinho. Bom, além disso, eu tenho uma outra história para contar para vocês. Eu morava num condomínio de 288 apartamentos. E nesse condomínio de 288 apartamentos é difícil seu apartamento se diferenciar. E meu pai e minha mãe nunca ficaram assim acomodados em ter um apartamento, entre aspas, commodity, que fosse igual aos outros. Eles sempre buscaram, por mais que não tivessem recursos, buscaram qualificar esse apartamento. Então, não era raro de ver, quando eu recebia qualquer amiguinho em casa ou qualquer visita, era difícil a gente receber até visita em casa, porque o apartamento estava constantemente em obra. E tem gente que tem pavor de obra, né? Mas com pai engenheiro e mãe arquiteta, era difícil você ter um apartamento que não tivesse constantemente em obra. Mas essa obra era buscando qualificar o imóvel que eu nasci, fui criado, vivi até 30 anos de idade, dessa forma. Vou dar um exemplo para vocês. Teve o apartamento era um apartamento de 3 quartos, tinham 2 banheiros que não eram suítes, né? Tinha uma técnica de construção de parede de concreto, então tinha todo um cuidado de paredes que você poderia mexer ou não. Era no 22º andar. Bom, meu pai como engenheiro, curioso, futucador, não acostumado com o não como resposta, buscou um projeto estrutural e viu a possibilidade de conseguir reverter um banheiro que não era suíte para dentro de um quarto para transformar ele em suíte. Bom, todo mundo achou que o prédio ia cair e tal, mas depois de diversas consultas e com capacidade técnica para isso, ele abriu o banheiro para um dos quartos e fechou para o corredor. E dos 288 apartamentos, o único apartamento que tinha 3 quartos, sendo um suíte, era a minha casa. Os vizinhos chegavam lá em casa e falavam assim, pô, mas o seu apartamento tá magnífico. Só que o prazo dessa obra, desse banheiro, era para demorar 2 meses, demorou quase 1 ano. Enquanto isso, a gente ficava usando um banheiro só, dividindo para a família toda. Porque a grana era curta na época. Então, um mês era o mês de quebrar, outro mês era o mês de fazer a banca, e aí por diante. E a cozinha, a mesma coisa. Eu vou dar outro exemplo. A cozinha, antigamente as prumadas de gás eram 24 andares e cada apartamento tinha uma prumada solitária. Então você tinha 24 tubos de gás subindo pela parede da cozinha, porque o medidor era no térreo. Então, quando eu subia para 24 andares, o primeiro andar tinham 24 tubos de gás que passavam, engordando a parede da cozinha pelo menos uns 40 centímetros. Fazia um dente enorme. Só que quando você chegava no 22º andar, só faltavam 2 apartamentos para cima. E aquela parede continuava, só que era inócua e oca. E aí, olhando o projeto, buscando melhoria, buscando brecha aonde não tem, buscando centímetro aonde cozinha se ganha centímetro, se ganha em qualidade de bancada, de armário, de eletrodoméstico, ganhou-se vários centímetros quadrados numa cozinha ao quebrar esse dente, só deixando o espaço suficiente para os 2 tubos de gás subir em cima. Bom, esse é um exemplo de que eu quero passar para vocês. É o seguinte, eu nasci e fui criado num ambiente onde se buscava qualificar
imóveis. E isso está enraizado no meu sangue, no meu DNA. Então eu não poderia, de forma nenhuma, escolher outra profissão que não fosse engenheiro. Só que eu sou aquele engenheiro e confesso para vocês, também metido arquiteto, porque eu tenho isso no meu outro lado do sangue, do DNA. Bom, isso posto, fiz faculdade, comecei a trabalhar e ao começar a trabalhar, trabalhei em diversas empresas e em diversas áreas dessas empresas. Essas empresas foram uma empresa chamada Lafen Engenharia, e a gente vê que vai ficando velho quando as obras que a gente faz, e eu comecei como estagiário de obra, pisando o pé no cimento, né, colocando o pé no barro, aprendendo os detalhes de obra, aprendendo com mestre de obra, aprendendo com peão, aprendendo a lidar com servente, aprendendo a lidar com gente de diferente nível social, aprendendo a cobrar das pessoas de uma forma diferente, sem você precisar impor autoridade. Na obra você aprende isso, experiência de vida, além de experiência técnica. E a primeira obra que eu fiz, há uns 4 anos atrás, eu tive o prazer ou o desgosto de ver ela sendo demolida. Então a gente começa a ver que está ficando aquele engenheiro velho, que até a obra que a gente fez vê sendo demolida. Bom, saí dessa empresa chamada Lafen como estagiário de obras também, fui para uma outra grande empresa chamada João Fortes Engenharia, onde eu passei por estágio de obra, fazendo obras de grande porte de residências e também de shopping center, onde também eu aprendi muita coisa e vi muita coisa que me ajudou muito a ter visão de projeto, visão de empreendimento, visão espacial e técnicas que hoje eu carrego em soluções técnicas que a gente pode agregar em algumas consultorias. Bom, depois dessa passagem, a gente vai sempre buscando algo que possa aumentar o nosso desafio, e eu percebia que tinha uma empresa que era líder do mercado nacional e que era a empresa que mais efetivava os estagiários, e eu não pensei 2 vezes e fui partir para essa empresa e busquei uma vaga de estágio nessa empresa. Essa empresa chama-se Gafisa e antiga Gomes de Almeida Fernandes. E essas 2 empresas, tanto o João Fortes como o Gafisa, foram empresas que meu pai também trabalhou como executivo. Então era engraçado que a gente conseguia trocar ideias e a gente via o legado e a gente via também valores que a gente aprendia dentro das empresas sendo praticado em casa, e também valores que a gente tinha em casa sendo valorizado pelas empresas. Então esses valores eram também bem vistos pelos diretores atuais. Então também comecei a desenvolver um trabalho como estagiário de engenharia também na Gafisa e me formei, fui engenheiro. Depois de ser engenheiro e tocar algumas obras, inclusive fora do Rio de Janeiro, que é onde é minha praça natal, né? Fui tocar obra em outra cidade. Eu tive a oportunidade de ser convidado para ir fazer parte da área comercial. Para a área comercial de uma grande empresa acostumada a fazer grandes lançamentos. E aí eu pude ver e entender o que significava a Gafisa. A Gafisa, além de ser uma grande escola de engenharia, eu pude ver que era a maior escola de uma coisa chamada lançamento imobiliário. Essa escola eu aprendi, vi e consegui absorver todos os conceitos, técnicas e gatilhos que fazem uma pessoa sair da zona de conforto e decidir comprar um apartamento. Comprar um apartamento é uma decisão difícil, é uma decisão dura, talvez o maior investimento que você faça na sua vida, e que envolve emoção e razão. E o que fazer para tirar o comprador da zona de conforto? Como diminuir o empoderamento e o poder de barganha desse comprador em lançamentos imobiliários? E eu tive o prazer de aprender na prática e ser forjado por essa empresa, que era uma verdadeira fábrica e escola de lançamentos. Lançamentos esses, que são técnicas de oferta, que hoje está pulverizado mundo afora.
e que hoje a gente vê até popularizado no mundo digital. Hoje se fala em lançamento de infoprodutos, lançamentos de campanhas de marketing de varejo e tal. E isso tudo, se você perguntar para os grandes lançadores digitais, se ele estudou sobre isso, ele vai ver que os grandes ensinamentos saíram do mercado imobiliário, dos lançamentos imobiliários. Porque como é que você vai fazer uma pessoa comprar um apartamento num empreendimento que às vezes tem 400, 500, 600 apartamentos em oferta? Você vai ter uma super oferta e às vezes a demanda é menor. Então como é que você garante a liquidez? Então essa escola eu consegui aprender nesse momento que eu pude ser coordenador comercial dessa empresa. E depois de viver essa parte de coordenação comercial, eu, inquieto, quis percorrer todas as outras áreas da empresa. E aí fui para uma outra área que é de suma importância, que eu pude aprender a comprar matéria-prima imobiliária. E o que é a matéria-prima imobiliária? É terreno. Mas eu aprendi que não só terreno é matéria-prima imobiliária. A matéria-prima imobiliária, ela é tudo que você pode transformar, seja sutilmente ou seja radicalmente. Um terreno, você pega e transforma, o que a gente chama de transformação greenfield. Você pega um terreno para fazer uma casa ou um empreendimento, você tem uma transformação. E eu, sentado na cadeira de comprador de terreno, pude saber e ver o que me seduzia para me tirar da zona de conforto e comprar esse terreno. Comprando este terreno, eu consegui desenvolver e também participei e tive função de dono de negócio, que é o desenvolvedor de um produto, para transformar matéria-prima em objeto de desejo. Nisso tem que se colocar estratégia. Estratégia de saber aquilo que o público-alvo está buscando ou sequer imagina que possa estar à disposição para ser comprado. Porque se você perguntar para as pessoas antes de uma inovação o que elas querem, elas não vão te responder aquilo que você está inovando. Já dizia aquele ditado que se você perguntasse para as pessoas lá atrás o que elas queriam cavalos mais rápidos, porque elas estavam acostumadas a andar de charrete. Mas, se fosse assim, as pessoas iam criar cavalos de corrida para poder colocar na charrete. Se fosse assim, o carro nunca seria inventado. Então, como é que você faz a inovação perguntando para as pessoas? Então, a área de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver produtos inovadores era interno dentro dessa empresa. E eu pude trabalhar, conduzir, gerenciar áreas de pesquisa, desenvolvimento e criação de produto depois de ter comprado o terreno. Então, quando você tem esse ciclo fechado, você se sente apto a ser um bom gestor completo do mercado imobiliário, ao ponto de sair de uma empresa como a Gomes de Almeida Fernandes, a Gafisa, como o diretor de negócios da empresa. Depois dessa empresa, eu fui convidado a ser de novo, voltar à empresa de origem, João Fortes Engenharia, agora como diretor também de novos negócios, comprando terrenos no Brasil todo, viabilizando o negócio, comprando e viabilizando o negócio para poder virar objeto de desejo e serem lançados. E nos últimos, só para complementar a minha experiência profissional, para falar para vocês o porquê e os atributos que eu tenho para poder passar para vocês essas dicas e esse conteúdo, eu tive a oportunidade e o prazer de ser convidado por uma grande empresa, uma grande empreiteira, que resolveu montar uma área imobiliária, onde eu fui convidado para montar uma regional do zero, onde a empresa não tinha nada, sequer um terreno, sequer uma pessoa, sequer uma equipe, e em menos de 3 anos a gente conseguiu posicionar essa empresa entre as 5 maiores empresas do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, tendo feito vários lançamentos de sucesso. Bom, com essa experiência um pouquinho,
e com essa técnica de lançamento é que eu me sinto capacitado de tentar trazer para vocês um pouquinho de como eu posso empoderar e de como eu consigo colocar para vocês técnicas que possam fazer de você e proprietário de uma unidade a se transformar gestor da sua própria unidade. E depois desse tempo todo trabalhando para acionistas, eu resolvi montar uma empresa de consultoria que tem um propósito de ajudar as pessoas, de fazer a gestão, de fazer uma consultoria independente nos imóveis, seja ela de empresas ou de pessoas que buscam ter a melhor gestão, seja ela vendendo ou seja alugando os seus imóveis. E me tornei também investidor imobiliário, porque esse defeito eu não vou chamar de defeito, essa mosquinha me picou. Essa mosquinha me picou desde novinho e eu sou hoje investidor imobiliário. E sendo investidor imobiliário, sinto na pele aquilo que eu preciso passar para vocês e o que eu busco driblar as dificuldades que o mercado impõe para a gente. Bom, somado a isso, como é que eu posso colocar para vocês o porquê que eu estou fazendo esse conteúdo de forma gratuita, sem nenhum interesse por trás disso? Simplesmente porque eu sou viciado em qualificar imóveis. Eu me tornei um cara, além de investidor, viciado em qualificar imóveis. Eu entro nos empreendimentos, eu entro nos shoppings, eu entro na casa dos outros e busco a todo momento formas de melhorar e qualificar esse imóvel. Seja ele para a pessoa morar, usar, ou seja ele para a pessoa qualificar para conseguir ter mais liquidez ou aumentar o valor do próprio imóvel. Vou contar uma história para vocês. Às vezes até chegou a incomodar. Eu fui convidado para ficar hospedado na casa da mãe de um amigo uma vez. E essa história é engraçada, que depois de quase uma semana hospedado na casa da mãe desse meu amigo, e ela sabendo que eu, engenheiro de grandes empresas, executivo, fazendo produtos imobiliários, vendendo e tal. E aí o que eu tinha a dizer? Pô, eu queria que você me desse umas dicas aqui do apartamento, falasse isso, falasse aquilo. Eu falei, olha, infelizmente eu achei seu box muito apertado. O seu box do seu banheiro, realmente, eu não consigo entender como é que você toma banho nesse box. E ela ficou assustada, ao ponto até de ficar ofendida, mas a gente tenta ter mais empatia, mas a gente acaba sendo super sincero, querendo qualificar e querendo ajudar. Mas no final ela entendeu dessa forma, e que é o seguinte, o banheiro dela era tão grande, e o box era tão apertado, que não tinha sentido uma área de circulação monstruosa e um box apertado. Eu falei, você toma um banho muito apertado para o conforto que você tem dentro desse banheiro. Você tem uma forma de qualificar isso de uma forma assim, assado. Você consegue colocar 2 chuveiros aqui e tal. Então eu fiz algumas sugestões. E ela inicialmente brincou como se eu estivesse botando defeito no apartamento dela, mas ela viu que o meu intuito era querer qualificar. Bom, vou dar um outro exemplo. Outro dia eu estava passeando num shopping e vi que esse shopping tem uma carência muito grande de uma área de você deixar as crianças para você conseguir tomar um chopp com a esposa, até porque eu frequento o shopping e não consigo deixar as crianças quietas naquele playground controlado, que você bota adesivo, que você sabe que teu filho está ali, sob vigilância e tal. E nessa carência eu comecei a procurar uma forma de viabilizar isso pro dono do shopping. Bom, eu tive uma ideia de aproveitar uma área completamente ociosa e de uma hora para outra, da noite para o dia, eu peguei um croquis, desenhei, rabisquei e tal, e assim, apresentei essa ideia pro dono do shopping. E aí meu sócio falou assim, Pedro, você está dando ideia de graça pro empreendedor. Assim nós vamos quebrar. Se você não conseguir vender a ideia, como é que nós vamos sobreviver? E aí minha resposta foi o seguinte, cara, essa ideia só serve para esse empreendimento. Eu vou lá e vou mostrar para ele. Se ele gostar, ele vai implantar e vai nos contratar no êxito, ou seja, da forma que for, mas nós vamos ajudar a viabilizar um negócio que eu acho que é uma dor que o shopping dele tem. E essa solução eu tenho. E vou te falar, ou eu mostro essa solução para o dono,
ou eu levo essa solução para o caixão. Porque essa solução não vai encaixar em nenhum outro imóvel do planeta. Então, se a gente teve essa ideia, se a gente pôde qualificar, teve essa criatividade de como colocar, é injusto eu não compartilhar isso para poder qualificar um imóvel. E é justamente com esse intuito de conseguir empoderar você, fazer com que você aperfeiçoe seu conhecimento e saia de um nível e passe para um outro nível, de saia de proprietário a ser gestor do seu próprio imóvel. A gente costuma brincar que o imóvel precisa de dono. Se você não tem tempo para ser dono, contrata um dono. Eu quero que você aprenda a ser dono do seu imóvel. Porque proprietário do seu imóvel, todo mundo pode ser. É igual pai. Pai é fácil. Difícil é criar. É criar um filho. Eu quero fazer com que você aprenda a ser dono do seu imóvel, aprenda a gerir a força e o canal de vendas que você precise na hora que você vai precisar vender e que o seu imóvel seja o mais qualificado possível, ao ponto que aí é um sonho meu, é um legado meu que eu quero deixar para os meus filhos, porque é uma paixão minha. Se eu puder qualificar um apartamento, se eu puder qualificar 2 apartamentos, 3, 4, 5 no mesmo prédio, eu estou qualificando um condomínio. Se eu puder qualificar um condomínio, eu vou estar qualificando um bairro. Se eu puder qualificar 1, 2, 3 bairros, eu vou estar qualificando uma cidade. E assim eu vou fazendo com que o valor agregado de um apartamento, prédio, bairro, cidade cresça. E com isso, o valor e a qualidade de vida de quem mora também aumenta. Então esse é o grande intuito, esse é o grande legado, essa é a minha grande paixão, esse é o grande intuito de estar abrindo esse canal chamado Aceleração Imobiliária para você que é dono de imóvel e está cansado de ser excluído das grandes soluções. As startups estão aí, só que olham muito para as soluções de quem está buscando. As imobiliárias estão aí, mas se ajoelham e colocam um tapete vermelho para quem está querendo investir ou querendo comprar. E nós, eu, investidor, você, dono de imóvel, que estamos querendo maximizar os nossos investimentos, maximizar a nossa liquidez, diminuir o nosso custo operacional, diminuir o nosso custo de oportunidade de imóveis parados precisando vender, eu estou aqui para te ajudar. E conte comigo para todos esses vídeos que daqui para frente a gente puder compartilhar, vocês estarem acompanhando. E para isso, se vocês gostaram do conteúdo, dá um ok, dá um curtir, manda um comentário. A cada comentário que vocês colocarem embaixo, vai ser mais um conteúdo de eu conseguir compartilhar e responder uma dúvida, que a sua dúvida pode ser uma dúvida para milhões de outras pessoas. Se inscreva no canal, dê uma dica. Às vezes você não é dono do apartamento, mas aí teu pai, você vê que teu pai precisa sair da zona de conforto, ou a sua avó, o seu avô precisa sair da zona de conforto, ou você está vendo que a tua família está acumulando patrimônio demais e vai acabar chegando no momento de sucessão e de que está com pouca liquidez e muito imóvel, patrimônio imobilizado, que você precisa dar uma equilibrada nisso e você precisa da nossa ajuda. Conta comigo, conta com a ajuda do canal, que nós vamos estar aqui para te ajudar frequentemente e com muito carinho, muito prazer e de uma forma completamente descompromissada com qualquer viés comercial. Eu não estou interessado em nenhum tipo de transação a qualquer custo. Eu só estou interessado em qualificar seu imóvel e que você conte a história para mim de que com as nossas dicas, nossas ajudas, você conseguiu antecipar a liquidez do seu imóvel, conseguiu negociar melhor seu imóvel, conseguiu lidar melhor com 1, 2 ou 3 corretores que tentaram te conduzir para uma coisa que poderia ser uma enrascada, ou conseguiram melhor valor agregado ou uma liquidez mais rápida. Então, dá uma olhada, fica com a gente, se inscreve aqui no canal, manda um comentário e um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo. Grande abraço, até logo. Pedro Cunha, CEO da PGC Soluções Imobiliárias, especialista, estrategista e conselheiro imobiliário. Grande abraço.